comunidade, algo do tipo. Muito boa tarde, amigas e amigos internautas que estão acompanhando e que seguem acompanhando Nossas Outras Vozes. A gente primeiramente agradece a audiência de todas e todos vocês, apelando à questão inclusiva, né, diversidade, né? Por isso que a gente usa o todos, né? E é isso, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o nosso amigo, já sócio aqui do Nossas Outras Vozes, um estudante de história, pesquisador, também militante de esquerda, né, comunista, nosso grande amigo esquerdista aí, militante, o João Aramas, e vai falar um pouco para nós aí, um pouco da conjuntura aí nacional do governo Bolsonaro, desgoverno Bolsonaro autoritário, fascista, né, que a gente sabe que é, em todas as questões, e também falar um pouco dessa pequena esperança do nosso vizinho, na nossa América Latina, com a vitória da esquerda, com o Fernandes e a Cristina Kirchner, aqui na Argentina, e agora também entrando para o segundo turno, o nosso mais vizinho também ainda, o Uruguai, que tem chances tanto da Frente Ampla vencer como que não, que está complicado, porque a direita lá está se articulando muito, o Partido Nacional, o Colorado, o Partido Blanco, em todos que estão se alinhando com o opositor o Luiz Lacalle Pou, que é o da direita de lá, e fazendo um link com o Brasil também, que vivencia esse momento trágico, política e socialmente. A gente está aqui com o João, então, que vai falar para nós um pouco sobre essa análise importante. E nós agradecemos, João. Tu já é de casa, então, tu já é nosso sócio, como eu falei, então seja bem-vindo mais uma vez para a gente trocar essa ideia importante, analisar, dar essa analisada para o pessoal que vai acompanhar aí. E importante, se tu quiser, também pode trazer a importância, indo nessa direção de uma unidade para o campo progressista do Brasil, que mais do que nunca se faz necessário nesse momento que a gente vive. Com certeza, sempre um prazer estar com vocês. Já estou acostumado já com a câmera, com outras vozes, com o espaço, é muito bom, sempre bom estar aqui. A gente tem que elencar algumas coisas, alguns pontos principais, né? Que é o alento que dá, né, essa ebulição na América Latina, né, o retorno da questão da luta de classes, ou seja, né, se criou todo um imaginário pós-89, pós-queda do muro, que isso não existia mais, que não existia mais possibilidades de golpes, de guerras, que a luta de classe tinha acabado, que agora existiria um equilíbrio entre o capital e o trabalho. Isso se mostrou que não é mais possível, né? Os governos de esquerda da América Latina, eles foram sendo ou golpeados ou derrotados por uma estratégia eleitoral suja e baixa, né? E se voltou à época dos golpes na América Latina. Então a gente tem que primeiro entender isso. Então a gente viveu um golpe no Brasil, teve tentativa de golpe na Venezuela, teve tentativa de golpe no Equador, no Paraguai, houve golpe, né? A cena dos militares muito forte, os militares voltando a cumprir o papel de centralidade na luta política, né? E a esquerda ainda vacilante, a esquerda ainda apegada às instituições, apegada no discurso eleitoral, um discurso que acabou amarrando os movimentos sociais, né? Mas agora tem um ponto de inflexão aí, um ponto de inflexão que é uma ebulição enorme, né, em países do Pacífico, que são países históricos, porque o imperialismo sempre usou esses países do Pacífico para fazer uma pressão ao Brasil, porque eles têm a noção de que para onde o Brasil vai, a América Latina vai junto. Então, se existe esse diálogo, essa dialética, a resistência que estamos fazendo aqui contra o Bolsonaro e a denúncia do governo Bolsonaro reproduziu na Argentina o resultado eleitoral desfavorável para a direita, refletiu também, né, o descontentamento desses países, do Chile, do Equador, de maneira mais radical. E também a própria resistência venezuelana, que o governo Bolsonaro tenta impingir um golpe ao Maduro, um golpe não, uma derrota ao Maduro, uma derrota moral e ideológica, mas isso não vem acontecendo. Então, para fechar essa fala inicial, essa questão, um alento, uma esperança, a volta da luta de classe, a volta da radicalização política à esquerda, isso é muito bom. Sim, isso é excelente. Sim, e para a gente começar, a gente não podia deixar de trazer, até porque está no noticiário aí, que é essa declaração absurda do Eduardo Bolsonaro, que nós, enquanto esquerda, enquanto militantes e jornalistas livres, nós já sabíamos o quanto ele é autoritário, ele é fascista, então nada de novo nessa declaração dele, mas agora veio muito mais à tona porque, digamos, enfureceu e trouxe à tona uma revolta nessa questão, porque é uma questão ampla democrática. Então até os setores mais à direita, como o Partido Novo, o próprio PSL, que é governista, repudiaram essa declaração e fizeram um contraponto dentro dos presidentes dos partidos e, claro, mais ainda
a oposição à esquerda. Então, eu queria que tu comentasse um pouco sobre essa declaração do Eduardo Bolsonaro e um pouco a essa reação de, tipo, ele fez surgir algo que é da história do Brasil, mas ao mesmo tempo é algo que a gente lutou tanto para que não voltasse e pessoas como ele, que nos rodeiam, né, o bolsonarismo como um todo, querem que isso volte e sabemos que isso é um verdadeiro absurdo, é um atentado total à democracia. Isso, na realidade, volta à discussão da institucionalidade ou não institucionalidade. Essa fala do Eduardo Bolsonaro, ela acena para o quê? Que a direita, ela está acenando para uma luta fora das instituições. Talvez a solução para uma crise do governo Bolsonaro seja justamente um golpe de Estado. Ou seja, o Bolsonaro ele é um aspirante a ditador. Sim. E a base social dele, que não é grande, embora a base... Porque a gente tem que dividir também o que é base social e o que é base digital. Não é porque o cara tem 6, 7, 8, 10 milhões de seguidores que ele tem uma base de 10 milhões de pessoas. Né? Muitas vezes, pessoas até de esquerda seguem ele para ver o que ele está falando. Mas assim, na rua, concretamente, a gente fica os atos da direita foram cada vez mais se esvaziando. Mas vai ficando aquele núcleo duro, fascista e golpista, pró-Forças Armadas. É válido lembrar também que uma parte da base social do Bolsonaro é dentro das Forças Armadas. Só que houve uma questão interessante aqui, né? Que ele rompe com o baixo clero das Forças Armadas, né? Porque ele colocou os PMs, ele colocou os soldados, ele colocou bombeiros na reforma da Previdência. Ou seja, aquela base que se dizia que o Bolsonaro era um sindicalista militar, ou seja, que ele tinha a base dos militares, e aí a gente entra... Boa analogia, né? Não se faz mais presente, ou seja, ele rompeu com essa gente. Uhum. E quem sustenta ele é a cúpula do regime das Forças Armadas. Sim. E quem dá o golpe é a cúpula. Porque a base não tem como se insurgir contra o topo da pirâmide dentro da hierarquia militar. Ou seja, aí a gente pode dizer, trazer uma solução, vamos trazer os soldados para o nosso lado, né? Como diz a Internacional Comunista, passamos greve de soldados, não sei, mas isso aponta para uma luta fora das instituições. Por isso que é muito necessário o fora Bolsonaro, por isso que é necessário a gente bater nessa tecla. Não basta Bolsonaro, como tem setores da esquerda pedindo, significa conter. A gente não quer conter o Bolsonaro, a gente quer tirar ele, justamente para prevenir e deixar claro essa questão da luta fora das instituições que se está se ameaçando. Por quê? Essa questão, se o Pacífico vai pressionar o Brasil e o imperialismo é derrotado no Pacífico, qual seria a solução? E aí vamos criar uma situação que aconteça uma revolta popular no Brasil, ditadura militar. São militares nas ruas, como vem acontecendo, né? Lógico, teve 10 mortos no Equador, o Chile teve mortes, teve tortura de militante comunista, da juventude, os militares nas ruas, tanques, tiroteio. Então quer dizer, a gente está caminhando para uma situação muito complicada, porque a burguesia está rachada. Né? O Bolsonaro não era o candidato da burguesia. Ele é parte, né, de um setor da burguesia, digamos, de um baixo clero da burguesia, tipo o velho da van, assim, que não é um cara, um mega empresário, mas a sustentação dele vem de fora do país. Por isso que ele briga com a Globo, por isso que ele está peitando gente grande. Então a gente tem que entender as contradições internas também da burguesia, que é um jogo de avanços e recuos. Bolsonaro avançou, a Globo avançou e agora a Globo recuou. Por quê? Tu só ataca a Globo se tu tem muita força. Exato. Se tu é muito forte, se tem alguém por trás de ti te sustentando. Ora, eu leio que seja a cúpula das Forças Armadas e a turma do Steve Bannon, do imperialismo norte-americano, né, que vai fazer um governo de submissão aqui. Seguirá fazendo ou ampliará, dependendo como tiver a relação de forças entre as classes. Claro. Não, e falando isso, estava falando das manifestações, tanto que vai ter agora, programada para a próxima terça-feira, dia 5, o Fora Bolsonaro, a questão da democracia, justiça para Marielle, em todas as pautas importantes, e claro, tudo que envolve aí esse processo complicado de destruição da democracia e dos direitos do povo brasileiro, né, nesse momento que a gente vive. O que é importante essas manifestações da próxima terça-feira, certamente você vai acompanhar em detalhes aqui. E, João, vamos falar também agora, como a gente já tinha adiantado no início da entrevista, um pouco sobre a importância dessa vitória do Alberto Fernandes e da própria Cristina Kirchner na Argentina, que algo que a gente já imaginava, mas a gente tinha um pouco de receio, mas que se configurou realmente. E agora o Uruguai também vai para o segundo turno com a frente ampla, com o Daniel Martínez e também o Luiz Lacalle Pou, filho do Lacalle pai, que foi presidente do país lá nos anos 90
e agora volta com um herdeiro aí forte dentro da correlação de forças da direita uruguaia. Né? Sim. Aí a gente tem dois caminhos, duas questões distintas, né? Um é um processo eleitoral que já se consolidou e outro processo eleitoral que está se consolidando. Primeira coisa, a gente não pode se iludir com a Argentina. Sim. Não é que o neoliberalismo fracassou na Argentina. Claro. Qual é a leitura que eu tenho? Né? Recentemente, até anotei aqui, o Alberto Fernandes falou que vai instaurar um liberalismo progressista peronista. Bom, isso é neoliberalismo. Será um governo neoliberal. Não podemos se iludir. Claro. E outra coisa, o que esses tempos me perguntaram, o que o processo eleitoral argentino ensina para o Brasil? Eu respondi, nada. Nosso processo eleitoral é 2022, entendeu? Aí a gente fica nessa roda que não sai daqui, que não, então vamos eleger uma pessoa. Não é. Porque essa eleição, ela teve agentes do imperialismo, o capital internacional estava olhando para essas eleições, a derrota de Macri talvez tenha sido uma derrota de um liberalismo mais radical, sim. Né? E a eleição, digamos assim, de um liberal social, de alguém que vai manter políticas sociais, que vai tentar articular uma conciliação de classes muito delicada, porque a Argentina já teve surtos, né, populares, então quer dizer, a sociedade está em ebulição, e não foi uma vitória fácil também, Sim. Né? Mas não nos aponta nada de que essa vitória do peronismo, que é uma tendência política muito confusa, que vai da esquerda à direita, tal qual no trabalhismo, que a gente tem Brizola, Getúlio e o João Goulart, então quer dizer, três caras dentro do trabalhismo, três caras totalmente distintos, né? E o peronismo também é um pouco confuso, então a gente tem que olhar com muito cuidado para a situação argentina, né? E com muita desconfiança, porque talvez não tenha sido uma derrota do neoliberalismo e da direita. Talvez tenha sido uma eleição de um candidato a lá Ciro Gomes, assim, com aparência de esquerda, mas de política direita. Uhum. Então talvez essa vitória dele amance as coisas, diminua a intensidade da luta de classes, mas talvez a política seja também contra os trabalhadores. Então a gente tem que ter muito cuidado. E a questão do Uruguai, qual é? A Frente Ampla, eu tive o prazer de ir para o Uruguai recentemente, o que parece, né, ao olhar de quem está de fora, existe um trabalho de base da Frente Ampla nos bairros e existe uma mobilização. O Uruguai, é fato, em Montevidéu é mais progressista, mas é um país majoritariamente rural, de pouca população, muito concentrado em Montevidéu. Então muitas vezes o jogo é um pouco confuso de se entender. Então é um país que também tem uma direita forte, reacionária e fascista. Recentemente eu li uma matéria sobre a questão uruguaia que os uniformes estão voltando, ou seja, os militares dentro do processo político, que teve um partido que rachou com a direita e que é para um partido próprio de militares. Então a direita vai vir muito unida. E a Frente Ampla, lógico, a esquerda unida. Mas vamos ver qual vai ser o termômetro. Para onde que a classe média uruguaia vai ir? Né? Vai ficar com um projeto social uruguaio, né? Que vem pouco a pouco, né? Conseguindo elevar o padrão de vida uruguaio. Quem foi no Uruguai há 10 anos atrás e vai hoje é um país diferente, né? É um país com ambiente democrático melhor, aprovou a lei trans e tal, uma série de questões, mas a direita vem forte. Um reflexo, né, dessa, eu não gosto da expressão, dessa onda conservadora, que nada mais é do que um reordenamento da América Latina aos planos dos Estados Unidos. Exato. Porque tem no Uruguai um projeto que eles estão tendo uma independência tecnológica dos Estados Unidos na produção rural. Então, ora, existe um interesse aí, e é um interesse forte, então a gente tem que acompanhar. Uma vitória da Frente Ampla, eu acho que nos dá mais alento do que a própria vitória do peronismo na Argentina, sim. Porque é uma derrota de uma direita muito mais que é parte do governo, lógico, e é um governo que se provou com políticas mais à direita ou mais à esquerda, um governo que seria interessante para nós do ponto de vista geopolítico, porque não está totalmente alinhavado com os Estados Unidos, embora tenham tido políticas de ataque aos trabalhadores, mas, né, isso não convém agora. O fato é a Frente Ampla ganhar e impedir que o Uruguai vá nas mãos, né, das fardas novamente, né, porque o próprio candidato rejeitou o apoio do Bolsonaro, mas é uma tática eleitoral. O Bolsonaro é rejeitado em todo lugar. Claro. Não quer dizer que ele não seja fascista por rejeitar o Bolsonaro, até porque a Globo está falando que ele é de centro-direita. Se a Globo falou que ele é de centro-direita, ele é fascista. Claro. Só parafraseando o mestre Brizola, tu citou o Brizola, se a Globo for a favor, nós somos contra e vice-versa. Então, tipo... Mas tem uma questão aqui. Não, digo no sentido Bom, com certeza. Naquele enfrentamento, né? Mas outra coisa que tu perguntou da Argentina e do Uruguai, mas nós temos que prestar muita atenção também na Bolívia.
Também. O ministro do governo, do Evo Morales, falou ontem que a Bolívia pode se tornar um Vietnã do século XXI. Isso é muito grave. O que está acontecendo na Bolívia é um processo golpista, um processo contra-revolucionário absurdo. Tem milícias armadas. A burguesia articulou com o luta-proletariado, ou seja, traficantes, bandidos da pior espécie e também elementos da classe média, um movimento muito radical de agressão, né, de sabotagem. Tem ONGs, a Igreja Católica está cumprindo um papel muito reacionário lá, fundações norte-americanas, dinheiro estrangeiro, armas americanas em solo boliviano. Então a gente tem que prestar muita atenção também na Bolívia. E aí isso se explica também algumas políticas de direita do Evo Morales. Porque a Bolívia ela é um ponto geopolítico estratégico, porque a Bolívia ela quer independência, ela quer ser uma potência energética. E ela quer ser autossuficiente em energia. E energia, eu digo petróleo, enfim, etc, etc e tal. Também geração de energia para o próprio país. E recentemente criou um carro elétrico e tal. Então, quer dizer, é um projeto de soberania nacional que está sendo atacado fora das instituições. Então nós temos que prestar muita atenção nisso. Como vai se dar o processo boliviano? E também, né, tem o Chile, tem bastante coisa para falar. Sim, não, e é interessante. E o Chile agora, falando dessa questão que o Paulo Guedes, o próprio Bolsonaro quer, o Paulo Guedes quer um modelo chileno de previdência e tal, de privatizar e acabar com a previdência, justamente porque ele teve a escola de Chicago, é a escola chilena, que infelizmente vocês veem o caos que está acontecendo lá. E ao mesmo tempo há uma resistência a esse modelo chileno que o Piñera, em todos os conservadores, representam. Sei que tu falasse para nós um pouco dessa questão de o Brasil tomar esse retrocesso com as políticas do Bolsonaro e do próprio Guedes, que é o super-ministro da Economia, que quer trazer a todo pano a tão temida reforma da Previdência. Sim. A gente tem que ter em mente que o Chile passou por um processo ditatorial nas mãos do Pinochet, um processo que no primeiro dia de ditadura se matou 1000 pessoas. Sim, sim. Foi um processo extremamente radical, né? Sim, foi bem complicado, né? A queda do agente, bombardeio do Palácio da Moneda, uma série de questões. E a implantação de um modelo da Escola de Chicago, ou seja, fazendo consultoria econômica. O Chile foi tratado no século XX como um modelo de país para a América Latina. E um modelo de país, cara, que senhoras de 85 anos, 90 anos têm que trabalhar porque a aposentadoria não dá. A população não tem acesso ao salário mínimo, a população não tem acesso a serviços básicos, as universidades públicas são pagas. Quer dizer, é um país perverso. Como diria Brizola, fala do Brasil, eu falo do Chile, é um país perverso, né, de extrema repressão, mas também é um país de extrema luta e extrema resistência, que a gente aqui no Brasil, a gente sempre quer pegar modelos fracassados, isso é incrível. O modelo neoliberal fracassou em todos os países latino-americanos, inclusive no Brasil, e o cara quer importar um modelo mais radical ainda, um ultraliberalismo. Mais fracassado ainda. Né? Mas o que chama atenção no Chile é o seguinte, o modelo está sem cabeça, o movimento está sem cabeça, está sem centralidade. No Resumo Latino-Americano, que é um site cubano de notícias, eles apontam para essa questão, né? Que, bom, cubano, né? A gente, né? Notícia marxista e tal. Que o movimento não está sem liderança. E aí vem aquela questão dos partidos de esquerda pensarem, vamos ou não aparelhar o movimento? Quando não se aparelha o movimento, esse movimento vai acabar caindo para a direita. Esse movimento vai acabar sustentando o governo. Em algum momento vai aparecer um MBL da vida e vai sustentar os caras. Tá entendendo? Então assim, ó, a esquerda chilena ela tem que tomar esse movimento nas mãos. Que é um movimento radical de enfrentamento. Mesmo com toca de recolher, os caras fizeram uma manifestação no La Moneda recentemente. Ontem ou anteontem, se não me engano. Então, quer dizer, a população está resistindo. E aí entra a questão, o povo desarmado contra o exército e as forças de segurança armadas. Né? Não é possível fazer um enfrentamento. E aí a gente vai e tem uma questão aí da política de armamento, da questão da resistência do povo, da questão da esquerda sair da institucionalidade, porque o Partido Socialista chileno quer resolver tudo parlamentarmente. Não se resolve, isso aí é frear o movimento popular. Isso é frear uma situação que poderia ser revolucionária. Isso é uma situação que poderia colocar o governo Piñera abaixo. E esse é o objetivo dos chilenos, do povo chileno, derrubar o Piñera. E o objetivo do observador, de quem compreende a América Latina, é que fora Piñera, fora Bolsonaro, entendeu? Fora Trotsky Moreno. Não é Lenin Moreno, não merece receber esse nome, é Trotsky Moreno, porque é um traidor, entendeu? Então é fora esses três. Esses caras têm que ser derrubados. Tem que serem convocadas eleições nesse país, no Brasil, no Chile, no Equador, eleições gerais, tem que soltar os presos políticos, parar com as torturas,
com as mortes. Esse é o cenário que a gente está tendo. Aí a gente vai ver muitos analistas políticos pintando a cena com cor de rosa. Sabe, pensando, a gente pode entender o processo dele, mas olha lá, está tendo uma resistência parlamentar, cara, não chega no cidadão comum. Não. A gente está há 13 anos na via institucional e não deu certo. A gente tem que começar a pensar como os chilenos e os equatorianos estão pensando, mas aprender com os erros deles. Porque o Equador ainda está em ebulição e o acordo que foi feito está sendo trabalhado para ser mantido. Claro. Porque as dirigências dos movimentos frearam a luta também. Frearam a luta popular. Isso é muito complicado. Claro. Não, e agora que tu falou em povo, em população importante, que é o nosso combustível, que muitos estão aí acompanhando nos bairros da cidade, Peroba, Areal, Bom Jesus, etc e tal, né, as periferias da nossa cidade. Como é que tu vê, João, a importância dessa resistência? Por exemplo, a gente vê que no âmbito estadual e municipal, a gente vê que são dois governos, que a gente já cansou de dizer, mas sempre vão ressaltar, que são o mesmo político. O Eduardo e a Paula são aliados. Então, independentemente que se a Paula é mais grossa no sentido de tratar o trabalhador, de escancarar o que o Eduardo já se articula. O fascismo dela, né? Exato. O Eduardo é articulador, mas ele ataca por trás e ferra, como os outros. É o traidor, né? É o que ferra, tipo, te dando tapinha nas costas. Mas a Paula foi recentemente fazer um curso de formação ideológica nos Estados Unidos. Exato. Não vem me dizer que foi curso de não sei o quê. Curso de formação ideológica. Total. Porque é um alinhamento ideológico e político com os Estados Unidos. Claro. E é uma política que vem, né? Sim. É uma questão que ela vem, é um feito cascata, ela vai caindo e é a mesma política, de cima a baixo. Sim. É a mesma política. Se um é mais fascista e descontrolado como o Bolsonaro da vida, ou é um cordeirinho como o Eduardo Leite, não muda o conteúdo. Às vezes a gente se preocupa muito com a forma e se esquece do conteúdo. Mas a Paula é mulher. Sim, mas a Paula é mulher, né? E no exame de colo de útero matou mulheres. É genocida. Né? E, enfim, é racista e tal. Então não é nossa aliada, né? E outra coisa, qual é o projeto deles? Tornar o setor público desinteressante. Quando tornam o funcionalismo público desinteressante, ou tu vai terceirizar o Estado de uma maneira só, como é as PPPs, né, que vai ser a terceirização do Estado, né? Mas o projeto a nível nacional, a nível regional e a nível municipal é o quê? Tornar o funcionalismo público desinteressante. Tornando desinteressante, pessoas que não vão ser qualificadas ou pouco qualificadas, ou que não têm outra opção, vão ir para o serviço público. Vai se sucatear mais ainda o serviço público, enfraquecer, piorar a qualidade. Para que a população entenda, o Estado é ruim, temos que privatizar mais, temos que perder mais Estado, mais direitos. Exato. Então essa é uma política econômica, mas também ideológica. Certo. Como sempre é. Certo, né? E só para poder comentar um pouco sobre isso agora, a gente teve uma audiência importante semana passada com a presença do deputado Zé Nunes, do PT, representando o Partido dos Trabalhadores lá na Assembleia Legislativa, que ele é da Frente Parlamentar em Defesa do Banrisul Público, mas aí abarca a Corsã, que está ameaçada de privatização, a Procergs. Aí as 3 categorias estavam lá, e todos que estão aí ameaçados, como os trabalhadores dos Correios, várias categorias mobilizadas para enfrentar, e no dia 21 de novembro vai ter uma grande audiência pública em Porto Alegre, para trazer essa questão da privatização das estatais, dessas próximas, como eu falei, Corsã, o Banrisul e a Procergs, mas principalmente Corsã e Banrisul, que são a água e o saneamento e a questão do financiamento para a habitação. Muita gente depende do Banrisul, né, que é um banco estratégico do nosso estado. É um projeto, né, de impedir que pessoas acessem serviços do Estado, né? Então vamos pensar assim, né? Aonde que a Corsã abarca, onde é que ela consegue chegar sendo estatal? Ela chega, muito provavelmente, em muitos lugares que não dão lucro nenhum, né? E aí proporciona às pessoas desses lugares mais remotos, lugares mais humildes ou mesmo mais descentralizados, mais marginalizados, enfim, difícil acesso, de terem uma água encanada, de terem um saneamento básico. Ora, não é o ideal porque é o projeto que não seja ideal. Porque não existe um investimento necessário para que não seja ideal. Claro. Ora, a educação pública não é ideal, mas a existência da educação pública deve ser defendida e, enquanto ela for defendida, melhorada. A existência da Corsã deve ser defendida e, quando for defendida, a Corsã deve ser melhorada. A mesma coisa do Banrisul, que concede crédito para pequenos agricultores, consegue, né, fazer com que a roda da economia consiga girar.
consiga que pequenos empresários consigam financiamento. Quer dizer, isso gera empregos, né? Isso gera pessoas, emprego dentro do próprio Rio do Sul, né? O funcionário público, estabilidade, proporciona um cara como eu, como tu, melhorar de vida, acessar um serviço, né? Fazer parte da máquina estatal, é para aproximar o Estado do cidadão. Microcrédito para pequeno empreendedor. Exatamente, para pequeno empreendedor e tal. Quer dizer, olha tudo isso que se pode perder, entregando para um banco privado, sendo que é uma empresa que dá lucro, sendo que é uma empresa que é tradicional, que inclusive investe em cultura, que investe em esporte, ora, que leva o nome do Rio Grande do Sul para o país inteiro, nas camisas de Grêmio, Inter, Brasil de Pelotas, etc. e tal. É um dos grandes financiadores do futebol gaúcho, que gera empregos, né, que é um movimento cultural importantíssimo. Olha o que pode se perder. Sim. Assim como os nossos nacionais, o BB, o Banco do Brasil e a Caixa. Exatamente. Que tem, e aí esses bancos a nível nacional empregam milhares e milhares de pessoas, são milhares e milhares de famílias que dependem daquele sustento, né, do emprego dentro do próprio banco. São pessoas que dependem do crédito do próprio banco para financiar Minha Casa Minha Vida, né, para conseguir crédito para investir em maquinário para sua empresa, enfim. Olha tudo que pode se perder. Porque entregar para o capital privado, isso aí vai ser matar a própria economia, né? Tu dá poder ao leão para nos comer de dentro, vai ser isso, infelizmente. Exatamente. Essas aves de rapina do capital. Sim, com certeza, João. A gente mais uma vez agradece aí a presença e essa análise crítica sempre importante aí, que a gente sempre fica satisfeito, que são sempre profundas, e é o que a gente acredita em uma entrevista, tem que ser aprofundada, trazida à tona, porque de superficialidade já basta muitas coisas na rede. Então, nós apostamos no aprofundamento da conversa e das matérias, é claro. Se quiserem sinalizar com um recado final aí, a gente agradece e o espaço é teu, pode aproveita da melhor maneira possível e pode finalizar aí se quiser. Um ponto que eu acabei não tocando, né, a questão das frentes. É necessário ter frentes, é necessário que se una a esquerda, os antifascistas. Nós estamos vendo um momento de fascismo, a história está aí para comprovar, a luta antifascista ela é válida, ela é necessária, mas nós temos que conseguir conciliar a luta institucional com a luta fora das instituições, uma luta popular, uma luta pelo fora Bolsonaro, pela liberdade do Lula, por eleições gerais. É isso que a gente tem que fazer, né? Marcar, bater, não esquecer do cara lá na cadeia, não esquecer porque ele é a expressão de milhões de pessoas que estão presas. Exato. Injustamente, sem um julgamento devido, sem provas. Foi uma farsa a eleição. Bolsonaro não tem legitimidade nenhuma, ele é um fascista, ele é um aspirante a ditador. Nós temos que derrotar essa ditadura em curso. Nós temos que botar as pessoas na rua, fazer os movimentos populares terem uma política concreta, parar, porque agora vem as eleições municipais e se esquece da luta. Não pode esquecer da luta. Ocupar os espaços todos que pudermos. O Senado, a Câmara Municipal, enfim, o que nós pudermos ocupar, mas ocupar as ruas. Chamar o povo, dialogar com o povo, porque só assim a gente vai conseguir transformar esse país e um dia, quiçá, a revolução triunfa aqui. Tá certo. Um abraço, camarada. A utopia e a luta precisam estar juntas nessa questão aí e concretamente nas ruas, que é o que a gente não precisa seguir e mais ainda, fortemente ainda trazer essas questões para o povo se fazer presente e, digamos, derrotar esse governo fascista que o Bolsonaro representa. Certamente tudo da Paula também, do Eduardo. Da própria Paula. Fora Eduardo, fora Bolsonaro. Todos, esses que não representam e que atacam o povo brasileiro, pelotense e gaúcho. João, nós agradecemos mais uma vez aí e ficamos por aqui com essa entrevista contigo, satisfação. O espaço está sempre aberto aí para ti. Vamos aí combinar umas parcerias aí com o teu canal no YouTube, o Aramas da História. A gente vai dar mais detalhes na sequência, vai ser uma parceria bem bacana e vocês vão saber logo mais. Vou gostar. Com certeza. Finalizamos essa entrevista com o nosso irmão, amigo da militância política e da esquerda, o João Aramas, também estudante de História na Federal, na UFPEL, Universidade Federal de Pelotas. E ficamos por aqui, então, pessoal, com essa entrevista com o João. E na sequência vocês conferem uma matéria diretamente ali do calçadão, no chafariz do calçadão aqui da Andrade Neves, no centro de Pelotas, que vai trazer, então, o ato público que é concomitante em todos os estados e cidades brasileiras que tratam aí dessa questão sobre as investigações e quem mandou matar a Marielle, em contraponto aí às declarações tanto do Eduardo Bolsonaro e do próprio Jair Bolsonaro, o presidente,
citado nas investigações e sabemos o quanto essa galera é miliciana e precisa ser enfrentada nas ruas com o povo na rua, certamente. Nos encontramos lá logo mais em matéria ao vivo, diretamente do Calçadão, ali da Andrade Neves. Forte abraço e até mais, pessoal.